pessoal, vamos para a aula 81, velocidade vetorial média. Bom, o que é a chamada velocidade vetorial média? Nota, tem um vetor em cima da velocidade vetorial média. Nós temos duas grandezas estudadas na aula passada. Uma é o deslocamento, que é escalar ou vetorial. Deslocamento é vetorial, módulo, direção e sentido. E distância é um escalar, precisa só do módulo. Pois bem, se eu quero saber a velocidade escalar média é uma coisa. Se eu quero saber a velocidade vetorial média é outra coisa. A vetorial média eu vou pegar e quem é que é vetor? Distância ou deslocamento? Deslocamento. Então se eu quero a vetorial média, eu pego o deslocamento e divido pelo intervalo de tempo. Bom, ΔT é um escalar. Então, se eu quiser saber a direção e sentido do vetor deslocamento, sempre é a mesma direção e sentido do vetor... Aliás, desculpa, direção e sentido do vetor velocidade média é sempre a mesma direção e sentido do vetor deslocamento e vice-versa. Tá? Então, está aqui o vetor velocidade média. Agora, eu também poderia perguntar o módulo, só o valor do vetor velocidade média. Só o módulo do vetor velocidade média. Aí eu pego o módulo do deslocamento e divido pelo intervalo de tempo. Tá? Bom, a verdade verdadeira é que, na física, só existe velocidade média, a vetorial média. A única que existe velocidade média é a vetorial média, tá? Módulo, direção, sentido do deslocamento pelo tempo. Agora, existe o que nós chamamos de velocidade escalar média. Nós chamamos, é uma invenção, tá? Eles chamam de erroneamente, né? Porque alguns livros não chamam de velocidade escalar média. Alguns livros chamam de rapidez média. A rapidez média, até eu vou botar um outro símbolo, tá? Nos livros de ensino superior eles põem S médio, speed médio. A rapidez, eu vou chamar até um outro número aqui. Rapidez R média é a distância dividido pelo tempo. Só para que a gente não se confunda, isso aqui é o que até o momento eu estava chamando de velocidade escalar média. Então, sempre que uma questão pedir escalar média, qual é a velocidade escalar média, vocês pegam a distância e dividam pelo tempo. Essa é a famosa escalar média. O que não pode ser confundido é que velocidade média, ou a chamada velocidade vetorial média, é um vetor, assim como toda velocidade, é um vetor, precisa de direção e sentido. Tá? Velocidade vetorial média é o deslocamento. Nota, vetorial, pega o vetor. Escalar, pega o escalar, que é a distância. Tranquilo? Com todas aquelas considerações das unidades, das transformações de unidades. Mas é um detalhezinho técnico aí a diferença. Como distância não é igual a deslocamento, não é, né? Distância pode até ter módulo igual, mas nunca será igual, porque um é vetor e outro é escalar. Como distância não é igual a deslocamento, velocidade vetorial média não será nunca igual a rapidez média. O que foi inventado em livros de ensino médio, tá? Chamar de escalar média. Tá? Assim como não existe deslocamento, escalar é uma invenção, não existe escalar média, tá? Que usa distância por tempo. Mas, vamos ser práticos, como é que vai cair na tua prova, lá no vestibular? Quando o cara fala assim, calcule... A maioria das vezes é igual, tá? A maioria, vamos ser prático, a maioria das vezes é igual. Mas quando for diferente, essa aqui ele vai deixar claro. Quando ele fala assim, quanto vale o vetor velocidade média? Essa daqui. A velocidade vetorial média? Essa daqui.
Agora, quando ele pedir quanto é a rapidez média, isso é difícil pedir. Ele vai pedir velocidade escalar média ou velocidade média. Nota, a velocidade média pedida assim seria essa. Mas nas provas em geral, velocidade média, sem falar vetorial, é essa daqui. Então, deslocamento por tempo. Ele vai ter que falar o quê? Calcule a velocidade vetorial média. Se ele pedir, calcule a velocidade média, pega a distância dividido pelo tempo. Tá? Espero ter resolvido as dúvidas. É que no início a gente tenta facilitar. Eu até não gosto muito disso, mas eu segui o que estava nos livros. Eu prefiro já deixar claro isso lá no início. Tá? Mas então, para quem tinha dúvida sobre a diferença, o que existe? Velocidade vetorial média. E, se eu quiser distância por tempo, se chama rapidez média. Tá? Em livros de ensino médio e apostilas de vestibular, dificilmente vai encontrar o termo rapidez média. Mas, em livros de ensino superior, tu encontra. Eles se preocupam um pouquinho mais com essa diferença. Tá bom? Então, aquele abraço, até a próxima aula.